O botão na parte superior do boné de beisebol está lá apenas para fins estéticos. Aliás, essa coisinha tem nome. Os profissionais o chamam de squatcho. Sua função inicial era manter as 4 partes do boné unidas. À medida que a fabricação de chapéus melhorou, ele deixou de ser necessário, então o squatcho foi removido. Mas os bonés não pareciam os mesmos sem ele. Foi assim que o squatcho voltou, devido à demanda popular. Originalmente, os sapatos de salto alto não se destinavam a festas de gala e bailes de formatura. No século X, andar a cavalo era muito difícil com os sapatos de sola chata, e os pés caíam constantemente dos estribos. Saltos mais altos ajudaram a resolver esse problema. O ajuste ficou melhor com eles, e eles cresceram em popularidade. Não demorou muito para que se tornassem um acessório de moda para combinar com roupas elegantes. Pessoas notáveis não queriam ser vistas sem eles. Montar a cavalo com saltos elegantes era o equivalente a possuir um carro esportivo de luxo. Embora os saltos fossem usados principalmente por homens no início, as mulheres assumiram essa tendência icônica no século XVII. Tem sido uma das maiores desde então. Na Roma Antiga, o sal era tão precioso que até o chamavam de ouro branco. Com um calor escaldante e sem geladeiras, sua finalidade era conservar alimentos, principalmente carnes e peixes. Como bônus, tornava tudo mais saboroso. Sal, que vem do latim, também foi usado como dinheiro para pagar salários. Daí a origem da palavra salário. O arroz é o alimento cultivado há mais tempo na história da humanidade. Suas origens como grama selvagem começaram em um pequeno vale há cerca de 15 mil anos no sudeste da Ásia. Hoje é servido globalmente como uma dieta básica e um ingrediente popular para 3,5 bilhões de pessoas. Seria difícil imaginar um mundo sem as videochamadas que fazemos através da câmera do telefone ou do laptop. Essa tecnologia possibilitou inovações revolucionárias, como o trabalhar em casa. Ainda assim, o propósito original das videochamadas está longe de como as usamos hoje. A tecnologia foi introduzida para confirmar se ainda havia café no bule. Em 1993, pesquisadores da Universidade de Cambridge acharam frustrante quando fizeram uma pausa para tomar uma xícara de café e descobriram que a cafeteira estava vazia. Então eles inventaram um dispositivo para monitorar a cafeteira e conectaram uma câmera que fornecia ao computador uma transmissão ao vivo. Graças a esses pesquisadores, podemos trabalhar de pijama agora. Conhecemos Albert Einstein por várias conquistas, mas há algo que ele co-inventou que passa despercebido. Junto com o seu aluno, ele inventou uma geladeira modificada. Não é como as que usamos hoje. Na década de 1920, as geladeiras não eram muito seguras, pois produziam gases venenosos. Ele queria criar uma versão mais segura que não exigisse eletricidade, sem partes móveis e precisasse apenas de uma fonte de calor para funcionar. Infelizmente, não houve financiamento suficiente, então o projeto não vingou. Mais tarde, na década de 1950, as geladeiras elétricas se tornaram populares. Mas em 2008, engenheiros da Universidade de Oxford reviveram esse design retrô. Eles ainda estão trabalhando nisso, mas quando terminarem, a geladeira Einstein será útil para áreas rurais sem energia e pessoas que querem viver desconectadas. O design QWERTY aleatório parece não facilitar as coisas. Na década de 1870, Christopher Scholes inventou um layout que garantia uma digitação 2 vezes mais rápida, com as letras mais comumente usadas próximas umas das outras. Digitar ficou um pouco rápido demais e as máquinas constantemente travavam. Então ele desenvolveu o design QWERTY, que forçava os datilógrafos a adotarem um estilo de clicar. Dessa forma, eles procurariam uma letra e digitariam lentamente com os dedos indicadores. Os teclados permanecem inalterados até hoje, e pessoas de todo o mundo se adaptaram a eles. A ponta de plástico dos cadarços é uma agulha, e as pessoas a usam desde a Roma Antiga. Claro que naquela época não existia o plástico, então essas agulhas eram feitas de pedra, vidro ou metal. Os mais ricos podiam usar acessórios em seus sapatos com metais preciosos como latão ou prata. O que veio primeiro, a TV ou o controle remoto? A tecnologia que funciona no controle remoto é várias décadas mais antiga. Em 1898, Nikola Tesla criou uma máquina para controlar dispositivos mecânicos com ondas de rádio. Inicialmente, ele tentou vender a ideia de um dispositivo de ondas de rádio operando input-output através de barcos de controle remoto, mas os potenciais compradores não se interessaram. Ele estava muito à frente de seu tempo, pois os controles remotos foram finalmente usados com os televisores em 1956.
O engenheiro Percy Spencer acidentalmente inventou algo brilhante em 1945. Ele estava trabalhando em um novo tubo de vácuo, o magnetron, que foi usado com os primeiros sistemas de radar. Enquanto trabalhava no projeto, ele descobriu que o chocolate em seu bolso havia derretido. Ao perceber o potencial de aquecimento do magnetron, ele o usou em grãos de milho, que se transformaram em pipoca. Depois testou com ovos, o que foi um pouco explosivo. Após limpar a bagunça, ele construiu uma caixa de metal para manter a energia dentro, e assim o primeiro forno de micro-ondas foi inventado. Em 1733, um duque na Inglaterra pediu a William Kent, um arquiteto, que fizesse um dispositivo de transporte para seus filhos. William aceitou e construiu o primeiro carrinho de bebê, mas ninguém tinha que empurrá-lo. Em vez de alças, foi construído como uma carruagem para ser puxada por uma cabra ou um pequeno pônei. Foram feitos apenas alguns, pois era caro. Mais de 100 anos depois, em 1848, o primeiro carrinho de bebê com alças de empurrar tornou-se disponível e mais acessível. Os policiais nos Estados Unidos são frequentemente associados a donuts. E há uma razão para isso. Durante a década de 1950, era muito difícil para os policiais que trabalhavam no turno da noite localizar qualquer lugar aberto para um lanche da meia-noite. As lojas de donuts nesta época eram de propriedade familiar. As pessoas trabalhavam duro durante toda a noite para fornecer rosquinhas frescas no dia seguinte. As lojas ficavam vulneráveis à noite, então nada mais perfeito. Alimento para a polícia e proteção extra para as lojas. Estourar plástico bolha é uma excelente fonte de relaxamento e também é útil para embalar produtos delicados. Em 1957, 2 engenheiros colaram 2 cortinas de chuveiro prendendo bolhas de ar entre elas. Foi assim que o primeiro plástico bolha surgiu. O resultado que procuravam era uma espécie de papel de parede texturizado. Isso não caiu bem no mercado. Algum tempo depois, tentaram vendê-lo como isolamento para estufas. E mais uma vez, eles falharam. Tudo mudou em 1960, quando a IBM precisou enviar peças de computador delicadas. O plástico bolha era perfeito, e foi então que tudo deu certo. Usar mapas com o telefone tornou-se uma maneira muito fácil de navegar, mas os antigos mapas de papel já foram a única opção, criando uma indústria competitiva. Tanto que os cartógrafos usavam assentamentos fantasmas para pegar os plágios. Essas cidades falsas eram chamadas de armadilha de direitos autorais. No entanto, um desses assentamentos falsos se tornou real. A Glow, em Nova York, foi desenhada em um mapa pela General Drafting Company. Outro fabricante de mapas concorrente também incluiu esta cidade no seu mapa, e a armadilha dos direitos autorais veio à tona. Mas no tribunal, eles descobriram que em 1950, um armazém havia sido construído lá. E o proprietário assumiu que a Glow era um assentamento real com base no mapa, então usou o nome em sua loja. Portanto, não foi encontrada nenhuma violação, pois tecnicamente a Glow existia graças ao armazém. Em 1943, Vesta Stout, de Illinois, estava trabalhando na segurança de encomendas. Ela ficou desapontada com a fita de papel ruim, pois sempre se desfazia quando molhada. Então ela pediu a seu chefe para tentar fazer uma fita à prova d'água. Seu pedido foi ignorado, mas ela escreveu uma carta ao presidente Roosevelt com uma ideia de como fazer uma fita melhor. Ela não apenas explicou seu conceito, mas também forneceu o projeto detalhado. Ele aprovou a ideia e ordenou as mudanças. A nova fita foi tão útil para o transporte de mercadorias que começou a ser vendida em todas as lojas de ferragens. Na década de 1950, muitas pessoas as usaram para enrolar os dutos de ar, e então ficou sendo chamada erroneamente de duct tape. Para nós chegou com um nome bem mais adequado, fita adesiva. Ainda assim, o adesivo não era adequado para enfrentar diferentes temperaturas, o que fazia com que a fita caísse. Apesar disso, as pessoas continuaram a usar essa fita para quase todo o resto. Isso é seguro para comer? Às vezes, vemos manchas estranhas em nossas batatas e nos perguntamos se devemos simplesmente jogá-las fora. Aqui estão 10 fatos sobre comer ou jogar fora. Você sabia que a cada ano 54 bilhões de quilos de alimentos são desperdiçados apenas nos Estados Unidos? Coloque isso em perspectiva. Esse número significa que quase 40% de toda a comida na América é desperdiçada. As pessoas jogam comida fora se não confiam nos ingredientes usados para fazê-la. Elas estão sendo cautelosas, e faz sentido. Mas e se a comida for segura para comer, mesmo parecendo estranha? O primeiro item da lista é a carne bovina. Quando se trata de carne, as pessoas naturalmente ficam mais cautelosas. Imagine que você compra carne crua na loja. Mais tarde, percebe algumas manchas marrons.
Se você ia jogar fora imediatamente, ouça o que tenho a dizer. Essas manchas são normais. Na verdade, você pode ver camadas marrons também dentro da carne. Você acha que o vermelho brilhante é certeza de carne fresca? Não necessariamente. Quando a carne é cortada pela primeira vez, ela é marrom. Se a carne for rapidamente embalada a vácuo, manterá essa tonalidade. Mas se a carne ficar exposta ao ar por uns 15 minutos, então o oxigênio vai causar uma mudança no visual para vermelho. A vermelhidão pode ficar marrom quando a reação bioquímica começar. Isso pode levar algumas horas. Os trabalhadores dos supermercados moem a carne várias vezes ao dia para obter aquela cor vermelha brilhante, porque sabem que os consumidores são resistentes à carne de aparência marrom. Se a carne for embrulhada em um plástico permeável ao oxigênio, ela ficará vermelha brilhante após a exposição ao oxigênio. Desde que a carne cheire bem, pareça fresca e tenha sido armazenada adequadamente, deve ser segura para comer. Você já se deparou com linhas escuras sob a casca de um camarão? Essa é uma história semelhante à da carne bovina. Linhas pretas na carne do seu camarão estão relacionadas a um fenômeno natural. Elas ocorrem gradualmente depois que os camarões são retirados da água. A carne é exposta ao oxigênio e a escuridão fica mais visível com o tempo. Aqui também o padrão do próprio animal pode ser um fator. Essas linhas escuras podem ser uma descoloração natural do camarão. Pense em gatos. Eles também têm padrões de cores diferentes, mas são iguais em termos de espécie. Da próxima vez, você pode realizar um mini experimento em sua cozinha. Coloque alguns camarões lado a lado e observe as leves diferenças nos padrões de cores dos camarões. O camarão terá um odor ruim quando não for mais comestível. Portanto, se o cheiro estiver bom e o sabor for fresco, não o jogue fora. Devemos comer iogurte mofado? Essa substância verde na superfície não parece nada atraente, mas se você a retirar, parece que tem iogurte limpo por baixo. A resposta mais rápida é: jogue fora. Um mofo pode ser visto apenas no topo, mas provavelmente se propagou até o fundo. Sem falar que vai ficar com um gosto ruim. Muitos fungos são inofensivos, mas alguns produzem substâncias tóxicas. O mofo verde é um tipo de penicillium. Essa palavra soa familiar? Esse é o mesmo tipo de mofo usado no antibiótico penicilina. Não fique muito animado. Comer iogurte mofado não cura magicamente infecções bacterianas. Só estraga seu produto lácteo. Em 2013, houve um surto relacionado a uma linha de iogurtes. A empresa entregou os produtos às lojas como de costume. Depois de algum tempo, receberam reclamações de clientes. Eles disseram que o iogurte parecia sopa de iogurte e tinha gosto de muito velho. Acontece que um tipo de fungo provavelmente liberou algum dióxido de carbono, tornando o produto meio efervescente. A empresa e um cientista independente disseram que esse fungo em questão geralmente não era prejudicial às pessoas. No entanto, mais de 200 pessoas relataram ter sido afetadas. Portanto, esse tipo de coisa ainda pode acontecer. Você deve confiar no seu instinto. Se você tiver o azar de ver algum mofo em uma embalagem recém-aberta, entre em contato com o fabricante. Potencialmente, você evitará que outras pessoas enfrentem o mesmo cenário, notificando a empresa sobre um problema sistêmico e evitando possíveis desperdícios futuros de produtos. Além disso, a empresa provavelmente quer fazer as pazes e te reembolsar substituindo seu iogurte ruim por um bom, ou melhor ainda, te dar cupons. Por que os abacates às vezes têm pontos marrons? Tecnicamente ainda é comestível, mas você pode não querer comê-lo. Os abacates são uma fonte de muitas vitaminas, como C, E, K e B6, e de outras coisas saudáveis, como magnésio, potássio e muito mais. O abacate trabalha duro para se tornar uma boa fonte de saúde. Nutrientes, água e açúcares circulam por essa fruta. Sim, tecnicamente o abacate é classificado como fruta. De qualquer forma, os abacates têm seus próprios canais de transporte, como se fossem veias. Esses canais normalmente são invisíveis para nós, até que algo saia do normal. O abacate pode ser armazenado em temperaturas muito frias por mais tempo do que deveria. Como resultado, as células do tecido podem ficar enfraquecidas e começar a se deteriorar. Especialistas dizem que depois que a fruta é colhida, se ela ficar na geladeira por algumas semanas antes de você comprá-la, pode ocorrer o escurecimento vascular. Esse fenômeno se torna visível depois que você mantém o abacate em temperatura ambiente por alguns dias. Não se cobre tanto, não é por sua causa. Então, você deve comê-lo ou jogá-lo fora? É possível comer os abacates com manchas marrons, mas deve ser melhor prová-los primeiro. Eles podem não ter um gosto bom em comparação com um normal. E essa mancha debaixo da casca da batata? Comer ou jogar fora?
Essa área também funciona como marcas de contusões. São escuras, mas não são pretas. Se a camada externa da batata parecer normal, essa mancha estranha não é mofo. As batatas mofadas se deterioram, ficando mais macias, enrugadas ou moles. Contanto que o exterior da batata pareça limpo, provavelmente não há crescimento microbiano prejudicial dentro dela. Essas áreas podem ocorrer devido a machucados nas batatas, possivelmente no campo durante o período de colheita. Em suma, você pode comer, não tem problema. Também existe o problema daquela água branca saindo quando cortamos batatas. Você vê as marcas na tábua de corte. Especialistas dizem que algumas batatas têm um teor mais alto de água e amido. Como resultado, sua tábua de corte fica um pouco mais bagunçada do que o normal. Não precisa se preocupar com isso. Vou falar de outra forma de batata. Não porque amo todas as versões de batata e comeria batatas em todas as refeições, do café da manhã ao jantar, mas porque quero saber o que são aquelas manchas marrons nas batatas fritas. Vamos comer ou jogar fora? Considere que são pequenas imperfeições. Elas não afetam a segurança da batatinha. Estão lá por causa dos hematomas causados pela colheita e pelo transporte, ou como resultado de frituras. Às vezes você percebe que seu alho está tentando produzir mais alho. Sim, brotou. A questão é, há problema em comer comida germinada ou você deve jogá-la fora? Se o broto verde estiver no centro do dente de alho, tudo bem. Esteja ciente de que o sabor do alho será mais forte do que o normal, mas ainda ficará perfeitamente bem em uma refeição cozida, pois estará com outros ingredientes. O sabor não deve ser tão forte. Podemos comer uma maçã com vermes? A maioria das pessoas nem suporta a ideia de comer acidentalmente uma maçã com uma minhoca, mas isso é uma coisa cultural. Então a resposta é sim, podemos comer. Afinal, os vermes adicionam um pouco de proteína à fruta. Esses animais não carregam parasitas nocivos. O ponto de entrada do verme na fruta pode ter um sabor estranho, pois ele apodreceu com o tempo. Além do sabor, a parte podre é toda segura para morder. O que pode não ser tão seguro é comer as maçãs que caíram no chão. Essas provavelmente estão lá há algum tempo. Esse período pode ser suficiente para que as bactérias nocivas do solo se infiltrem na maçã. Houve casos em que as pessoas tiveram problemas de saúde ao beber suco de maçã não pasteurizado feito de maçãs caídas. Sim, justamente as que interagem com bactérias prejudiciais. Você sabia que as galinhas também podem pular e voar? A domesticação dessa ave remonta a pelo menos 2000 a.C. Ela tem as penas e os músculos necessários para alçar voo, mas não faz mais isso centenas de anos depois de ser domesticada. Porém, com a motivação certa, consegue. Se achar que o outro lado da cerca é legal, é capaz de saltar até 1,80 m. Algumas galinhas pulam nas árvores para se empoleirar. Imagine um casal em uma delas. Parece bem engraçado, mas a motivação nesse caso é a segurança. A árvore serve de cobertura para eles ficarem protegidos durante o dia contra predadores alados. Da mesma forma, à noite, a árvore se transforma em um abrigo do vento e da chuva e dos possíveis ataques de predadores terrestres. Isso não precisa ser na natureza. As fazendas onde as galinhas podem passear livremente também têm ninhos nas árvores. Uma sorrateira sai do galinheiro e pula nos troncos. Assim, muitos donos dessas aves procuram maneiras de mantê-las sob controle. Ei Siri, procure por como lidar com galinhas saltitantes. Agora estou passando para itens do dia a dia e os segredos por trás deles. As cores dos laços e das etiquetas de plástico nas embalagens de pão nos Estados Unidos não são aleatórias. Elas servem como códigos para identificar quando o produto foi feito. Cada dia da semana tem uma cor atribuída. Por exemplo, a azul é para a segunda-feira, a verde é para a terça e a vermelha para a quinta. Agora você pode descobrir o quão fresco é o pão. Os códigos de cores também são úteis para os funcionários, que podem identificar facilmente as embalagens velhas nas prateleiras. Há um ditado popular que diz: você é o que você come. Acontece que nossas entranhas também existem para nos fazer felizes. A serotonina é o hormônio do sentir-se bem e também um neurotransmissor. Muitos de nós o associamos imediatamente ao nosso cérebro. No entanto, curiosamente, cerca de 95% da serotonina do corpo é produzido em nosso trato digestivo. Muitos de nós costumam usar as palavras ervas e especiarias como sinônimas, mas esses são temperos diferentes. As especiarias vêm de todas as partes de uma planta ou árvore, como raiz, semente ou casca, enquanto as ervas são as folhas da planta. Geralmente adicionamos tempero aos alimentos ao assá-los e cozinhá-los. As ervas liberam seu aroma mais rapidamente, então as adicionamos no final. Você já sentiu que estava sendo observado e descobriu que estava certo?
Bem, esse sentido aranha é chamado de detecção de olhar. Seu cérebro detecta quando alguém está de olho em você. A pesquisa explica isso como uma espécie de mecanismo de defesa. Um olhar direto pode ser um símbolo de domínio ou uma ameaça em potencial. Os humanos evoluíram com esse sentimento com o tempo. Estranhamente, funciona quando a pessoa está fixa em sua direção. Se o olhar estiver apenas alguns graus à esquerda ou à direita, o cérebro não reagirá dessa maneira. E quanto ao desejo de rever seus filmes favoritos ou ouvir músicas repetidamente, você não está sozinho. Esse hábito traz alguns benefícios para a saúde mental, porque é um comportamento que acalma a mente. Quando as pessoas se sentem sobrecarregadas, têm menos autocontrole e ficam menos motivadas a concluir tarefas difíceis. Você é atraído para a primeira temporada de The Office novamente, porque quando assiste, ouve ou faz algo familiar, não precisa se esforçar para monitorar o que está pensando. Portanto, é uma boa maneira de fazer uma rápida redefinição mental. Aqui está outro sentimento. Imagine que você está curtindo o pôr do sol em um terraço ou no topo da Torre Eiffel. Do nada, sua voz interior sussurra: "E se eu pular?" Isso não vem de um estado mais sombrio. É apenas uma espécie de sentimento que aparece quando você está no alto. Existe um nome para isso: o chamado do vazio, ou o fenômeno do lugar alto. É um tópico de pesquisa relativamente novo, e mais estudos estão a caminho. A grande atuação de Jim Carrey no filme O Show de Truman é lembrada até hoje. Mas você sabia que a síndrome de Truman é real? O fenômeno é uma questão relacionada à neuropsiquiatria cognitiva. Pessoas com esse delírio acreditam que estão sendo filmadas e que tudo será transmitido para entretenimento. Houve um tempo em que o alumínio era mais precioso que o ouro. Eu sei que é difícil de acreditar. Agora embrulhamos nossos sanduíches neste item do dia a dia. Se voltarmos ao século XIX, veremos o alumínio como um elemento difícil de obter. Até que alguns inovadores encontraram uma maneira de extraí-lo em larga escala industrial. Assim, o reinado dele acabou. A história sobre o governante francês Napoleão III ter um conjunto de talheres de alumínio com o qual servia comida para seus convidados especiais. Podemos também falar sobre uma festa de viajantes do tempo realizada em 2009. O físico teórico Stephen Hawking os convidou para o encontro. Havia uma enorme faixa pendurada com as palavras: "Bem-vindos, viajantes do tempo". Ninguém apareceu, mas talvez eles tivessem compromissos anteriores e por isso não puderam dar as caras. Juro que não estou chorando porque ninguém apareceu naquela festa incrível. Eu só estava cortando uma cebola. Por que começamos a chorar quando partimos esse vegetal? Por causa de uma enzima específica. Há uma solução? Sim. Da próxima vez, pegue um papel toalha úmido e coloque-o na tábua de cortar ao lado da cebola. A acidez que vem da enzima irá para o papel, em vez de para os seus olhos. O antigo calendário civil-egípcio era bastante semelhante ao que usamos agora. Eles tinham 365 dias divididos em 12 meses. Mas em vez de espalhar um dia 31 para alguns meses, adicionaram essas datas extras ao final do ano. Agora, vamos voltar nossas câmeras para o reino animal novamente. Existe um benefício para as zebras terem seu padrão fascinante. Os cientistas também fizeram essa pergunta e testaram. Eles vestiram cavalos com casacos parecidos com zebras, cobrindo todo o corpo, exceto a cabeça. Acontece que o padrão de zebra repele as moscas. Os pesquisadores observaram que as moscas iam apenas para as cabeças dos animais e ficavam longe dos corpos. As formigas são conhecidas como trabalhadoras, mesmo nos contos. Isso tem um reflexo legítimo na vida real. Elas podem carregar até 20 vezes mais carga do que seu próprio peso corporal. Esses insetos também têm outras nobres qualidades. Se uma formiga ficar gravemente ferida, recusará o tratamento da paramédica da colônia. Ela sabe que não vai conseguir, então ao invés de desperdiçar os recursos do grupo, obriga a formiga paramédica a deixá-la ali. Os camelos podem sobreviver cerca de 15 dias sem beber água. Muitas pessoas acreditam que eles armazenam água nas corcundas, mas elas são para estocar alimento na forma de gordura. A água é mantida na corrente sanguínea. Por falar em camelos, em alguns países existe a tradição de realizar concursos de beleza. Por exemplo, um deles aconteceu durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar como uma das atrações.
Você vê uma mosca doméstica gigante voando dentro da casa, mas ela foge das suas mãos de ninja. E pode pensar que a natureza cuidará dela em alguns dias, mas, na verdade, as moscas domésticas podem viver por cerca de 1 ou 2 meses. O próximo fato é sobre uma emergência na estrada. Os encostos de cabeça removíveis do carro podem ser usados como uma ferramenta de fuga. Você pode quebrar a janela com um deles se não puder deixar o veículo pelas portas. Para isso, deve encaixá-lo entre o vidro e o parapeito da janela. Mire em um canto. Em seguida, bata com toda a força possível para quebrar o vidro com segurança. Talvez tenha que tentar algumas vezes, mas eventualmente conseguirá. Por isso, não desista depois de uma tentativa. Sua vez! Compartilhe seus fatos uau conosco!